As crianças não estão isentas. Ouçam, a criança pode ser inocente no que diz respeito ao pecado pessoal, todavia não do pecado que foi imputado a todos os seres humanos, sem exceção. Durante esses dias eu postei um pequeno texto no meu Face sobre a questão do pecado original. Quando eu falo sobre o pecado original, obviamente eu estou fazendo uma referência ao pecado adâmico. Nessa mesma postagem, eu afirmei que bebês têm pecado. Aliás, eu só afirmei o que a Escritura afirma. Se a Escritura afirma que bebês têm pecado, ou melhor, são pecadores, logo eu creio. Pouco me importa seus conceitos, achismos, crendices humanistas e assim por diante. O meu compromisso é com Deus e com a sua santa palavra. O meu compromisso é agradar a Cristo e não vocês. E choveu de comentários, e entre eles surgiu um comentário do rapaz que me fez a seguinte pergunta: plantas e animais morrem. Será que eles têm pecado? Porque na postagem eu afirmei que pelo fato de alguns bebês morrerem, obviamente eles têm pecado. E o rapaz fez essa pergunta, e eu creio que nós devemos voltar a nossa memória para o texto da queda, de Gênesis capítulo 3. Eu vou, obviamente, tratar aqui de maneira bem sucinta. Deus constituiu uma lei no jardim do Éden, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou uma leizinha: podereis comer de todas as árvores, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro da teologia reformada, nós chamamos de o pacto das obras. Deus disse: não toqueis, não comereis. Contudo, o homem tocou e provou, participou daquilo que não era para participar. E Deus deixou uma grande declaração dizendo assim: o dia que comerdes, certamente morrereis. Quando a Escritura fala em morte, na terminologia bíblica, há 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física, que é a separação da alma e do espírito, ou do espírito, desse corpo, dessa matéria. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, que é o estado do pecador que não conhece a Cristo. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, é o Guiena, é o lago de fogo, de Apocalipse 20. Logo, quando a Escritura diz, certamente morrereis, o conceito de morte é muito abrangente e, por conseguinte, refere-se a esses 3 tipos, tanto a física quanto espiritual e eterna. Antes da queda, Adão poderia cair de sobre uma lança e ele não morreria. Poderia bater a sua cabeça sobre uma pedra e ele não morreria. A morte física é decorrente da queda do primeiro casal. O texto, quando fala em morte, fala também em morte espiritual. Nós, representados em Adão, nós fomos afastados de Deus. Com a atitude subleva, blasfema e rebelde que tivemos em Adão, nós falamos e declaramos para Deus mais ou menos assim: nós não queremos o Senhor neste mundo, este mundo é nosso. Nós achamos que poderíamos excluir e jogar Deus para fora do mundo que Ele mesmo criou. Contudo, com o pecado, nós nos afastamos de Deus e a sentença de Deus havia sido decretada. Quando fala em morte, também fala da morte eterna, do Guiena, do lago de fogo, do inferno. Aliás, se não tratasse sobre o inferno, não haveria necessidade de Jesus vir e morrer pelos nossos pecados. Portanto, o conceito de morte é muito abrangente: física, espiritual e eterna. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, tem o mesmo conceito, abrange essas 3 definições da terminologia morte. E como consequência da queda, o pecado maculou não somente todo o gênero humano, mas também a natureza foi afetada pelo pecado. A natureza de Deus foi corrompida pelo pecado, inclusive os animais. O próprio Deus declara em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, lá no finalzinho: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18, espinhos e cardos também
te produzirás e comerás a erva do campo. Portanto, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado adâmico. Entenda uma coisa, quando tratamos sobre o pecado de Adão é o nosso pecado. Por quê? Segundo a Escritura, Romanos 5,12 diz: porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, Paulo diz que Adão é o representante de toda a raça humana. Portanto, meus irmãos, Adão é o representante, é o cabeça de todos os seres humanos, sem exceção. Inclusive as crianças. As crianças já nascem com este pecado dentro de si, intrínseco dentro de si. Gosto das palavras do falecido pastor e teólogo presbiteriano R.C. Sproul, quando diz assim: eu não me torno pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. Se o pecado de Adão atingiu todos os seres humanos, obviamente atingiu também as crianças. As crianças não estão isentas. Ouçam, a criança pode ser inocente no que diz respeito ao pecado pessoal, todavia não do pecado que foi imputado a todos os seres humanos, sem exceção. Os Salmos, de número 51, verso de número 5, o salmista diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Que pecado é este que Davi está falando? Do pecado original, do pecado adâmico. Nos Salmos, o Salmo de número 58, verso 3, diz o salmista: alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Fechar os olhos para esse texto é fechar os olhos para a verdade da Escritura e contradizê-la, confrontá-la, refutá-la. Portanto, o pecado de Adão atingiu todos os seres humanos. Gosto das palavras do precursor da reforma, William Tyndale, quando disse assim: da mesma forma como o homem tem ódio de uma víbora, não por aquilo que ela faz, mas pelo veneno que ela traz dentro de si, assim é Deus. Deus tem repugnância do homem, tão somente pelo veneno mortal do pecado que ele traz dentro de si. Os bebês estão inclusos nisto, meus irmãos. Não podemos negar o pecado original. Agora, essa heresia que se propaga nos nossos dias não é nova. Santo Agostinho, nos séculos IV e V depois de Cristo, já refutou. Um herege, por nome de Pelágio, começou a ensinar que o homem nasce bom, assim como Adão no Éden. Mas ele peca porque vê outro pecar. Agostinho de Hipona se revoltou e confrontou com força essa heresia do pelagianismo. E no concílio de Éfeso, em 431 d.C., foi confirmado: todo homem nasce pecador. Não é a partir do momento da concepção, a partir do momento que ele vem ao mundo. Ele é pecador desde o ventre de sua mãe. Isso foi confirmado no concílio de Éfeso. Portanto, nós precisamos atentar para isso. Os bebês nascem pecadores. Inclusive, se eu não me engano, foi o filósofo Freud quem disse assim, que o primeiro contato, ou o primeiro desejo sexual que um bebê tem, pela primeira vez, é quando ele mama no peito da mãe dele. Não sei se esse conceito de Freud está correto, mas o conceito bíblico eu creio que está. E a Bíblia diz que todos nascem pecadores. Romanos 13:23 é claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, o pecado de Adão não atingiu apenas os seres humanos, mas toda a criação de Deus, inclusive plantas, animais e assim por diante. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versos de números 20, 21 e 22, elucida a questão dizendo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Verso 21, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores e parto até agora. Portanto, segundo o ensino bíblico, o pecado adâmico atingiu também toda a natureza. A natureza foi corrompida pelo pecado. Portanto, meus irmãos, fechar os olhos para essa verdade bíblica é voltar às heresias pelagianas, que precisam ser refutadas, rechaçadas e colocadas à prova. Ok, meus irmãos? Abraço.